TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa segunda-feira com muitas informações. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Nossa, tá alto um pouquinho. Agora melhorou, estava atrapalhando. Seja muito bem-vindo para você que nos assiste neste momento. Bom dia. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Já está na sua tela, né? Na verdade, nosso e-mail oficial, e tem também o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato, DDD 24, telefone é o 99248-3167. Manda sua mensagem, participa aqui com a gente. E hoje Petrópolis amanheceu com o céu nublado, estava tudo bem branquinho, e ali durante a madrugada houve alguns momentos assim com uma chuvinha fina que deixava o chão molhado, mas tomara que não chova, né? Ontem estava um dia bonito, com sol, com céu azul. E aí, quando começou aquele vento, eu falei assim, ai, gente, será que vai virar novamente? Quando começa um solzinho, aquele típico inverno petropolitano. Ainda bem que tá virando pro final de semana dá sol, né, por enquanto, né, em vez de... Pois é, mas mesmo assim eu tô sentindo falta daquele inverno ali, que é típico de Petrópolis. Aquele céu azul, mais friozinho, mas aquele céu azul, aqueles dias bonitos. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 18 de agosto. SAMU do Rio registra mais de 130 mil atendimentos no primeiro semestre de 2025. Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre. Ministério Público do Rio e Nova Friburgo celebram um acordo para eliminar filas da cardiologia pelo SUS. Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre mandados contra ex-policial e outros denunciados por agiotagem em Nova Friburgo. E você vai ver também que Coral dos Anjos inicia mais um projeto musical em Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. Bom, a gente chega com o nosso Correio da Manhã, né? Nosso Correio Serrano, mas a gente vai direto lá na nossa página do nosso Correio da Manhã, edição de hoje, dessa segunda edição do Rio de Janeiro, linha vermelha, sempre um adiantamento político e, claro, na visão aí dos nossos comentaristas políticos aqui no jornal. Pois é, na linha vermelha, Trump e Braga Neto prejudicaram o Bolsonaro no julgamento do golpe. Está lá na página 2, assinado por Thales Farias. E pesquisa Aaron, né, aponta Lula como principal culpado pelas taxações. Tem aqui um levantamento feito pelo Correio da Manhã, com exclusividade. Estado e capital do Rio, tá, gente? É só em âmbito do estado aqui. Teve o uso da inteligência artificial para fazer esse levantamento, exclusivo da Aaron Pesquisa de Mercado, com aplicação de inteligência artificial na coleta e análise dos dados, além de cruzamentos com bases aí oficiais do IBGE e a PNAD. A PNAD é aquele índice, né, de empregados e desempregados também, tem ali dentro da PNAD, e mostra que os eleitores fluminenses estão divididos quanto às sanções impostas pelos Estados Unidos. Ao ministro Alexandre de Moraes, para 48,2%, as punições são justas, enquanto 51,8% não concordam com elas. Já em relação às taxações dos Estados Unidos, né, ao Brasil, o ex-presidente Lula é apontado como maior responsável, por 46,5% dos entrevistados, seguindo de Bolsonaro, citado por 39,7%. Outros 7,4% responsabilizam ambos, e 6,3% não culpam nenhum dos dois.
Tá aqui então a pesquisa toda para você olhar mais detalhada na página 16 também, viu? E outras notícias na nossa primeira página: país recicla 97% das latinhas de alumínio e a AMAN entrega de Espadim reúne políticos, na coluna Magna Vita e também na página 9. Mas a gente vai para a nossa página... Deixa eu só dar um destaque aqui do esporte antes. Ah, claro. Porque ontem foi um baile, viu? Literalmente, Felipe Coutinho faz o Morumbis lá virar o baile mesmo, a goleada do Vasco foi 6. Gente, do Vasco em cima do Santos, dentro da casa do Santos. Neymar saiu de cabeça baixa, né? Porque depois dessa, né, não tem como não sair. Mas está aqui registrado, porque o Vasco estava lá na Bacia das Almas e dá um 6-0 desse no Santos, dentro da casa do Santos. Foi um jogão bem reflexivo aí para o pessoal do Vasco aí ficar feliz, porque foi realmente 6-0, chocolate e o baile do Coutinho. É isso. Eita, Lerê. Vamos para a página 12 agora. Vamos para a página 12. Dito isso sobre o esporte, vamos para a nossa página 12, porque lá o destaque fala que mais de 1.000 crianças estão na fila para vagas em creches. Situação afeta o acesso das crianças ao ensino na primeira infância. Então tá aqui, em 2024, a gestão passada acumulou 2.500 crianças esperando o acesso à educação e dessa vez temos aí mais de 1.000 crianças na fila. Pois é, bastante, né? Isso aqui é um lado bem ruim. Fila não é bom. E ainda mais em fila para criança, em Exatamente, creche, né? Falta de creche. vaga nas creches de Petrópolis, porque isso impede da mãe trabalhar e colocar uma renda extra ali isso na para casa. Economia. Isso aí mexe com a economia do município. Se você for colocar 1.000 crianças, vamos colocar que seja uma de cada família. São 1.000 famílias aí prejudicadas. E aí são 1.000 famílias que o pai ou a mãe não sai para trabalhar, geralmente a mãe, né? Geralmente a mãe. Convenhamos aqui que é a maior parte. Prejudica a renda média das famílias dentro do município. Isso tudo influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas que estão morando aqui. Baixo índice, né? Mexe com a economia do município, porque baixo índice aí da renda per capita por família. Tudo isso mexe. E aí, prefeitura tem que se mexer para abrir essas vagas, para colocar essas crianças na creche. Né? A única coisa que eu posso dizer é isso. O prefeito tem que se mexer, junto com a Secretaria de Educação. Não adianta ficar sentado na cadeira não, viu? Pois é, aqui na nossa reportagem fala que, por exemplo, ali no SEI, Santo Antônio Agostinho e Nogueira, temos ali uma fila com 68 crianças. A creche lá no Samambaia também possui 60 crianças em diferentes níveis na fila de espera. Ali no Independência também tem uma fila de 42 crianças, né, à espera de uma vaga. Também tem ali o SEI no Quitandinha, 41 crianças na fila. Então, em todos os bairros da cidade tem uma filazinha de espera nos SEIs, que no acumulado passa aí de 1.000 crianças que estão na fila para vagas em creches. A Prefeitura de Petrópolis ressalta que vem trabalhando para ampliar o número de vagas nos centros de educação infantil aqui na rede. Entre as medidas está o realinhamento das vagas, o que permitiu ampliar o atendimento. Por exemplo, eles falam aqui que somente este ano, de janeiro a julho, né, de 2025, foram matriculadas quase 1.500 crianças. Então, já é um avanço. Porque se no ano passado já acumulava uma fila aí de 2.500, né, e aí a gente conseguiu matricular 1.500, então ainda tem 1.000 aí, é coisa para chuchu. Do lado ali, nas petropolitanas, ainda continua nesse assunto, falando ali que o governo pretendia convênio com creches particulares para diminuir essa vaga, né? Mas a dívida aí que o governo tem, né, que a prefeitura tem ao todo, impediu a proposta aí do governo, que isso já era uma proposta de campanha do atual prefeito Ingo Rames, mas convenhamos, ele sabia da dívida que Petrópolis tinha, então não tem nem como falar que pretendia. Estava na proposta, já sabendo da dívida que Petrópolis tem, nenhuma instituição particular vai aceitar esse tipo de proposta, né? Vai falar, não, meu amigo, você tem uma dívida milionária aí com
várias instituições. Qual é a chance de pagar? Qual é a Nenhuma. chance de pagamento com a gente? Nenhuma, né? Então, Nesse não momento é aquela história. Fazer qualquer coisa com o município de Petrópolis é assinar um atestado de que não vai receber. Infelizmente. Bom, e ali embaixo tem Prefeitura e Governo do Estado fazem vistoria técnica aqui pela cidade, isso lá na Rua Uruguai, onde teve aquele deslizamento, né? De desplacamento, na verdade, de pedras lá. Então a Prefeitura e o Estado foram lá fazer essa vistoria lá na Rua Uruguai, lá no Quitandinha, bairro aqui de Petrópolis. E aí todo mundo ali, né? Secretário de Defesa Civil, do Estado, do município também, vários outros órgãos de segurança, geólogos que foram lá olhar isso. E aí vamos ver aqui se obras de infraestrutura vão ser feitas naquela localidade. Eu fui lá ver, é uma área um pouco complicada, porque é um vão, nas imagens que a gente tinha mostrado, é um vão e logo embaixo tem um bambuzal. Se não fosse o bambuzal, as pedras pegariam as casas lá embaixo, tá? E assim, foi uma pedra grande que desplacou, mas ela foi desplacando em pedaços. Conforme ela foi caindo, ela foi se dividindo em pedaços, né? Mas é um lugar estranho, porque parece um cone quando você olha de baixo para cima, né? Ele vai afunilando. Então, é literalmente um caminho para pedra escorregar mesmo ali. Complicadíssimo, viu? Então, agora tem que esperar aqui o que o Estado vai fazer, viu? Ou o município, né? As verbas que vão chegar para isso. É isso. Bom, tem mais aqui, olha, o Horto Mercado completa 36 anos. Para quem não conhece, é o Horto Mercado lá de Itaipava, né? Completa 36 anos aqui de funcionamento. Bacana, lá tem muita coisa legal. E por que você pulou o Serrano? Por quê? Tem o futebol. Pois é, tem o Serrano, Futebol tem o Clube. futebol. Anuncia 8 reforços para disputar a Série B1 do Carioca. Olha que bacana. O Serrano que está aí fazendo um movimento grande para se enquadrar e tentar disputar o campeonato e subir, né, de categoria. Essa foto tá bonita, Tá né? legal, a torcida do Serrano aí. Torcida do Serrano, toda de azul. Toda de azul e disparando também essa fumaça azul. Essa foto ficou bem bacana. Então, você confere essa notícia no nosso Correio Petropolitano, ali na página 12, se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo lá no Serrano. Mas vamos olhar Só o que é a estreia destaque. do Serrano, tá? É dia 6 de setembro, viu, gente? Olha, contra o Campo Grande, daqui a pouco. às 14h45. Então, fica aí já anotado o primeiro jogo da estreia do Serrano. Vamos para a nossa página 13, porque lá fala que o Ministério Público do Rio e Friburgo firmam um acordo para zerar fila no SUS. O descumprimento do TAC vai implicar uma multa diária de R$10 mil. A gente tem uma reportagem sobre isso. Será que o Jonatas consegue puxar, já que a gente já está falando sobre isso? A primeira reportagem lá do terceiro bloco, porque a gente já fala isso. O Ministério Público do Estado, através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, celebrou na última sexta-feira um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o município de Nova Friburgo, com o objetivo de corrigir deficiências na oferta de serviços de cardiologia na cidade. A finalidade é a eliminação imediata das filas de espera e regularização do atendimento para consultas e exames especializados em cardiologia, uma área vital para a saúde pública. Vamos conferir a reportagem em vídeo. O acordo foi formalizado em resposta a um inquérito civil que constatou graves deficiências na prestação desses serviços. A promotoria constatou, até maio deste ano, filas de espera que afetavam milhares de pacientes, com mais de 2.500 aguardando consulta e mais de 2.000 por exames cardiológicos, como ecodoppler, doppler de carótidas, holter de 24 horas, ecocardiograma, angiotomografia e cintilografia do miocárdio. O TAC estabelece um prazo de 10 dias para que o município apresente o quantitativo exato da demanda reprimida. O município terá 120 dias para eliminar as filas da especialidade de cardiologia, seja por meios próprios, convênios ou pela contratação de particulares, priorizando os casos de urgência e a classificação que os usuários se encontram, sem prejudicar a demanda ordinária.
Após esse período, o compromisso é manter apenas a demanda ordinária, respeitando os prazos e prioridades estabelecidas pelos protocolos de saúde. A promotora de Justiça, Simone Gomes de Souza, ressaltou que se trata de um passo significativo para garantir um direito fundamental à saúde e a integralidade do atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. O descumprimento de qualquer obrigação ou do prazo do TAC implicará em multa diária de R$10 mil. O acordo é irrevogável e irretratável, visando assegurar a integralidade do atendimento à saúde em Nova Friburgo. Tem que garantir o cidadão aí o atendimento, né? Não dá para ficar sem. Gente, hospital público, convenhamos. É isso, tem muito mais notícia no nosso jornal. Nós temos também ali a região do Vale, falando um pouquinho sobre o que acontece lá por Volta Redonda, né? Toda aquela região ali do Médio Paraíba, se eu não estou enganado, falando um pouquinho sobre a região lá, fala da Crefisa, BMG e Facta, estão no topo aí das reclamações. Empresas de telefonia também lideram queixas de consumidores, mas é claro, né? Não diga, olha, isso aí eu acho que desde que existe, elas lideram a reclamação aí do público, né? Como fazem besteira e como deixam passar certas coisas, né? Tem mais aqui na página da região do Vale, depois fala que de entidades recebem quase R$600 mil, falando ali de repasses. Tem ali no Correio do Vale falando do Munir, que garante verba de 380 mil para hospitais lá na região de Volta Redonda também. Então tem muita notícia para você conferir no nosso jornal hoje, que está repleto de informação quente para vocês, viu? A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que Rio de Janeiro contabiliza mais de 329 mil inscritos no Enem 2025. E você vai ver também que Polícia Militar recebe 16 novas viaturas semi-blindadas. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o estado do Rio de Janeiro contabilizou mais de 329 mil inscritos confirmados para o Enem. Deste ano, os números correspondem ao balanço divulgado pelo Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Uma novidade da edição desse ano foi a inscrição pré-preenchida de 112.012 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 60,77% confirmaram a participação. No total de inscritos no estado do Rio de Janeiro, 171.395 são isentos e 157.606 pagantes. De acordo com o levantamento, o exame registrou 4.800.000 inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024. A certificação para a conclusão do ensino médio será utilizada por 98.558 inscritos nessa edição. Os participantes que desejam utilizar o exame para esses fins devem indicar a opção no ato da inscrição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação. Entre os estados que registraram o maior número de inscritos no Enem de 2025 estão São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E olha, a taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2025 caiu em 18 estados, dos 27 da União e Distrito Federal, né? E ficou estável em outros 9 estados na comparação com o primeiro trimestre. A taxa média chegou a 5,8%, a menor da série, iniciada em 2012. As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco, Bahia e Distrito Federal. Das 27 unidades da federação, 12 atingiram, no segundo trimestre, o menor nível de desemprego já registrado pela série histórica. Dentre os 12 estados que bateram recorde, se destacam o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.
Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego. São visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal. E o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio de Janeiro, SAMU, atendeu mais de 130 mil ocorrências no primeiro semestre deste ano. Com 40 bases espalhadas pela cidade, o serviço busca reduzir o tempo de resposta e ampliar o alcance dos socorros de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, do Rio de Janeiro, registrou mais de 130 mil atendimentos entre janeiro e julho de 2025. O número já supera o do mesmo período do ano passado e confirma a importância do atendimento rápido para salvar vidas. Os socorristas são preparados para lidar com situações críticas e de alta complexidade, como traumas, paradas cardiorrespiratórias e acidentes graves. O serviço é administrado pela Secretaria de Estado de Saúde. O SAMU funciona com 40 bases descentralizadas espalhadas por todas as regiões do estado. A frota reúne 73 ambulâncias e 30 motolanças que atuam em pares. A Central de Regulação do Serviço de Urgência realiza, em média mensal, 18.598 atendimentos. A estratégia do serviço é reduzir o tempo de chegada até o paciente e garantir mais agilidade no socorro, além de ajudar a desafogar os hospitais locais. Os bairros com mais atendimentos foram Campo Grande, Santa Cruz e o centro do Rio. Para acionar o SAMU, basta ligar para o número 192. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. E olha, o governador Cláudio Castro entregou à Polícia Militar na última sexta-feira, no quartel-general da corporação, 16 novas viaturas operacionais semiblindadas, com um investimento aí de 3,2 milhões de reais na segurança pública do Rio de Janeiro. Os veículos serão distribuídos entre batalhão aí de São Cristóvão, de São João de Meriti, Santa Cruz e Belfor Roxo, além do grupamento de policiamento ferroviário. As novas viaturas se somam ao investimento feito pelo governo do estado para melhorar a capacidade operacional da Polícia Militar. Além disso, o governo vem investindo em equipamentos de proteção individual dos agentes. No início do ano, foram adquiridos 1.700 capacetes balísticos, o que dobrou o estoque deste acessório disponível nas unidades operacionais. Ao fim desse ano, serão 828 viaturas operacionais semi-blindadas, 468 motocicletas, 1.000 fuzis automáticos calibre 5.56, 500 pistolas, um helicóptero operacional. Com investimentos de 3,2 milhões de reais na segurança pública do Rio de Janeiro, os veículos serão distribuídos para os batalhões de Santa Cruz, São João de Meriti, São Cristóvão, Belfor Roxo, além do grupamento de policiamento ferroviário. Será o terceiro ano consecutivo que nós romperemos a casa de 16 bilhões de reais por ano investidos na segurança pública. Ainda este ano, a Polícia Militar vai receber kits de 3 câmeras embarcadas com software de reconhecimento facial e de leitura de placas para equipar 2.839 viaturas operacionais. Além disso, vai substituir as câmeras corporais que passarão a contar com esses dispositivos. E a Polícia Rodoviária Federal, vem aqui na fechada, por favor, porque a Polícia Rodoviária Federal recuperou na manhã da última sexta-feira um carro roubado que circulava com a placa clonada no acesso para a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. O veículo possuía quase 800 multas, a maioria por transitar em faixa exclusiva para ônibus. Por volta das 8 horas da manhã, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, circulava pela Avenida Brasil, na altura de Benfica, quando viram o carro na faixa exclusiva do BRT. Após ordem de parada, o condutor, ao ser questionado, respondeu que era uma determinação do patrão. Em consulta no site do Detran, foram verificadas 796 multas, sendo a maior parte delas de infração flagrada por agentes. Na fiscalização, os policiais constataram sinais de adulteração nas numerações do chassi e do motor. De acordo com a PRF, o carro circulava com uma placa clonada e possuía registro de roubo de junho de 2013 na zona norte do Rio.
A ocorrência foi registrada na 17ª Delegacia de Polícia. E você vai ver depois do intervalo que o Ministério Público do Rio cumpre mandados contra ex-policial e outros denunciados por agiotagem em Nova Friburgo. Nossa. Olha só. Olha, gente, logo na entrada ali do terceiro bloco, a gente já vai chamar um tema que está recorrente em Petrópolis, né? Problema com os ônibus. Mas já a gente te conta depois do intervalo, viu? Correio Serrano volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital.
Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Pessoal, agora a gente voltou, estamos de volta para falar de problema nos ônibus em Petrópolis, lá na região de Araras, né, Roberta? Exatamente, tá difícil. Paralisação dos ônibus da Turp lá na região de Araras, mas por incrível que pareça, dessa vez... Não é dos funcionários. Não é dos funcionários, é da empresa. A população fez uma manifestação e decidiu paralisar, pedindo melhoria nos ônibus da Turp lá da região. E isso começou logo de manhã, bem cedinho. Nem tinha amanhecido ainda, porque agora no inverno está amanhecendo mais tarde, ali por volta das 6 horas, né? Antes das 6 horas da manhã, a população já estava na rua. O vereador Júnior Coruja também já estava lá acompanhando. A gente tem um primeiro vídeo dele, que ele fala um pouquinho do que aconteceu logo de manhã. Bom dia, segunda-feira, já estamos nas ruas e hoje na fiscalização também dos ônibus, mais uma vez, é onde em Araras foi marcada uma fiscalização dos ônibus aí, os moradores. Estamos aqui no Vista Alegre, agora, nesse momento, e hoje, por incrível que pareça, depois de ser anunciado aí pela população, onde que a gente também está junto, colocaram o ônibus aí, o Vista Alegre 550, que vai fazer Vista Alegre integrado aqui no 6 e 5 Araras para ir para o terminal. Gente, é difícil, mas a gente está firme e forte nas lutas, na rua e nessa luta junto com a população. A gente vem cobrando, mas também sem a força do povo da população. Bom, então tá aí porque o Júnior Coruja tá lá junto com a população, ou estava pelo menos até ali um pouco mais cedo agora. A gente vai ter um outro vídeo mostrando os ônibus parados na região do Malta. Pode ser sem o áudio ali, só pra gente registrar, tem um morador que estava filmando. Pode passar o vídeo pra gente? Esse aí. Todos esses ônibus parados na região do Malta, onde também a população estava ali. Isso é em Araras, tá, gente? Região aqui de Petrópolis, bairro lá. Estavam parando porque a população está impedindo a circulação, pedindo aí não só a melhoria nos ônibus, mas a melhoria nos horários, porque não está tendo horário suficiente desses ônibus. Poucos ônibus e poucos horários. Então está aí registrado pela população, por um popular lá da região, o que está acontecendo. E aí o vereador continua por lá, o Júnior Coruja, junto com a população, pedindo essas melhorias aí no transporte lá na região. Mais alguma outra informação? Então, na verdade, agora de manhã foi uma paralisação dos ônibus da Turp devido a essa manifestação da população lá de Araras, porque eles decidiram se manifestar e impedir que os ônibus circulassem, uma forma de pedir a melhoria do transporte público por lá. E a gente está apurando toda essa situação e você vê mais detalhes ainda aqui no nosso jornal, se a gente tiver outras informações, e ao longo aí da nossa programação. Importante ressaltar também que esse problema do transporte público, até como o vereador Júnior Coruja falou ali no vídeo dele, não é exclusividade lá de Araras. Não é. Em outras localidades, a população também sofre com o mau funcionamento do transporte público. Por exemplo, lá no Jardim Salvador, o ônibus de 6h30 da manhã nunca tem. Então, é um horário que é para ter todo dia. Tem dia que tem dia que não tem. A pessoa que precisa vir para o centro para trabalhar tem que descer a pé para pegar o ônibus porque não tem o horário que ele precisa. 6h30 é um horário complicadíssimo de não se ter o ônibus, né, pessoal? Porque olha só, horário escolar, horário da mãe sair com a criança para levar para a creche, para depois ir para o trabalho. Olha, é difícil, porque quem sofre é a população, não é quem está ali no ônibus, né? Infelizmente, que é o empresário, é a população. Muita gente depende do transporte público nesse horário. Mais alguma coisa aí que eu estou vendo que você está apurando aí? Pois é, as informações estão chegando aqui. Qualquer outra notícia a gente fala para vocês ao longo aí, como eu falei, do nosso telejornal e também da nossa programação.
E agora a gente troca de assunto porque o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, cumpriu na última sexta-feira mandados de prisão e de busca e apreensão contra 3 denunciados que montaram uma rede de extorsão e agiotagem em Nova Friburgo. Olha só, gente, um ex-policial militar foi preso na ação e o repórter Gabriel Toledo é que reuniu todas essas informações e gravou pra gente. Vamos conferir. O ex-policial militar Luiz Alexandre Silva, Flávia Canella e Emily Canella vão responder por associação criminosa, roubo, extorsão e usura pecuniária. Os 3 foram presos. De acordo com a denúncia, à primeira vista, o ex-policial e a companheira Flávia possuem um comércio voltado para a venda de cestas básicas e veículos usados, onde também trabalha Emily, filha de Flávia. Nos fundos do negócio, as investigações apontam a existência de um esquema de empréstimos ilegais de dinheiro a juros abusivos. Ainda segundo a denúncia, os alvos do grupo criminoso eram pessoas de baixo poder aquisitivo, que frequentemente não conseguiam quitar os pagamentos em dia e enfrentavam juros excessivos, chegando a 20% ao mês. Como resultado, as dívidas tornavam-se impagáveis e passavam a ser cobradas com violência, constrangimento, ameaças de morte, inclusive com o uso de armas de fogo. Segundo o MPRJ, muitos dos carros colocados à venda na loja dos denunciados foram entregues por vítimas que não conseguiram arcar com os compromissos assumidos. A denúncia destacou que os crimes de extorsão e ameaça cometidos por Luiz Alexandre contaram com o auxílio de Flávia, que atuava na captação de clientes e realizava os contratos de confissão de dívida. Já Emily tinha pleno conhecimento do funcionamento da rede criminosa criada pela família. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Agora olha só, caso que chamou a atenção semana passada, 3 pessoas ficaram feridas em um acidente em um carro que caiu de uma ponte. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira em Petrópolis. Isso foi lá na estrada de Cascatinha, em um ponto ali conhecido como Volta da Curuba. Vamos conferir. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 8h40 da noite. As imagens mostram que o veículo caiu de uma altura considerável e, por conta do horário e da escuridão, causou dificuldades aos militares durante o resgate. Segundo a corporação, 3 pessoas ficaram feridas no acidente. 2 vítimas, uma mulher e um homem, ambos de 52 anos, foram encaminhados em estado moderado ao Hospital Santa Teresa. A outra vítima foi atendida no local e liberada. Pois é, olha só, tem uma notazinha aqui para a gente dizer sobre esse caso. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas foram encaminhadas para a UPA do centro. Após chegarem na unidade, o condutor do veículo recusou atendimento. Estranho, né? Convenhamos. As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. De acordo com o hospital, a primeira vítima sofreu queda, deu entrada no trauma e foi internada para tratamento de fraturas no tornozelo, escápula e coluna. Nossa, meu Deus, viu? Fico aqui até pensando, não foi tão leve, não. Já a segunda deu entrada no trauma com realização de exames de imagem e avaliação médica. Teve fratura e segue em observação, tá? Pois é. E em Nova Friburgo, um trabalhador ficou ferido durante obras de demolição em um prédio no bairro Chácara Paraíso. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, mas a vistoria descartou risco estrutural no imóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, a princípio, foram acionados para um desabamento de parte da estrutura de um prédio em obras no bairro Chácara Paraíso. O acionamento foi por volta das 3 horas da tarde de quinta-feira, na rua Francisco Miele. No local, as equipes de resgate atenderam um trabalhador ferido. Trabalhador ferido em cima da estrutura, Corpo de Bombeiro,
procedendo e chegando ao local aqui agora. A vítima foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital Municipal Raul Sertan com leves ferimentos. A Defesa Civil Municipal informou que o prédio já está em processo de demolição e que, após vistoria, não foi constatado desabamento. Ainda segundo o órgão, o que ocorreu foi um acidente de trabalho sem necessidade de interdição do imóvel. E olha, desde a última quinta-feira, as linhas que atendem o Vila Rica e Secretário voltam a passar pela ponte do Arranha-Céu, no distrito de Itaipava. A decisão foi tomada pela CPTrans. A decisão da CPTrans foi tomada depois de um laudo contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, órgão responsável pela gestão da ponte, assegurar a passagem de veículos de até 20 toneladas, que é o dobro da carga que vinha sendo admitida para a passagem de veículos até então. De acordo com a CPTrans, essa mudança é importante para o trânsito da cidade, especialmente para os moradores dessas duas regiões, porque isso significa reduzir o tamanho do deslocamento das linhas de ônibus que atendem a essas localidades. A decisão vai impactar diretamente as linhas 707 Fagundes, 713 Vila Rica e 722 Vila Rica Noturno, da aviação Turbo Transporte, que tem a ponte como itinerário e que desde o dia 12 de maio tiveram o trajeto alterado. Com a adoção da medida preventiva de segurança, as linhas passaram a acessar a estrada União Indústria pela estrada do Catubira, em outro ponto da BR-040. De lá, seguindo para o terminal de Itaipava. Veículos acima de 20 toneladas, somado o peso do próprio veículo e a carga, seguem impedidos de trafegar na ponte como medida de prevenção. Além da instalação de câmeras de vídeo monitoramento no acesso à ponte do Arranha-Céu pela BR-040, um equipamento de alta resolução e que permite identificar com precisão os veículos que passam pelo trecho, ajudando assim a monitorar e, se necessário, autuar aqueles que desrespeitam o limite de altura e de peso atualizado, que foram definidos pela empresa especializada contratada pelo DENIT para a manutenção da segurança da ponte. O local vem contando desde maio com a presença da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização. E os moradores da rua Irineu Correia, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, estão indignados com as más condições da via. Eles reclamam de buracos e afundamento na pista, o que dificulta a passagem de veículos e colocam em risco motoristas e pedestres. Buracos profundos, parte da pista afundando e até um bueiro cedendo. Essa é a situação enfrentada por moradores, motoristas e pedestres na rua Irineu Correia, no Alto da Serra. Segundo os relatos de quem mora na região, o problema que começou no ano passado foi se agravando e piorou nos últimos meses. Então, a rua já estava num estado bem precário, cheia de buracos, a rua está caindo para o lado, afundando para o lado de lá, certo? Lado direito de onde eu estou. Esses buracos na rua já está desde o ano passado. Eu acho que desde da última enchente que teve em Petrópolis, ela já afundou bem. Um dos moradores do local e vizinho de Jane sofreu grande prejuízo ao cair com o carro em buracos da via. Outro problema apontado pelos moradores é um bueiro que está afundando, o que dificulta a saída de veículos da garagem. Nosso vizinho ali da frente, o Gabriel, ele tem uma BMW. Ele passou aqui, ele pegou 3 buracos que apareceram do nada e ele teve um prejuízo de 27 mil na BMW dele. Segundo os relatos dos moradores, caminhões e tratores pesados passam com frequência pela rua, o que prejudica a estrutura e agrava ainda mais a situação no local. Como vocês podem ver, vários buracos já vêm se formando ao longo da via. Ainda de acordo com Jane, a comunidade formalizou um pedido de reparo junto à Secretaria de Obras no início deste ano. Segundo ela, o secretário garantiu que o conserto seria realizado. No entanto, a promessa não foi cumprida. Nós fomos, mediante a todos esses buracos que estão se arreganhando na rua, não estão nem abrindo, nós fomos até a Secretaria de Obras e falamos com o secretário de Obras, o senhor Maurício, e ele disse que viria aqui, nós fomos numa sexta, ele disse que viria na terça-feira aqui sem falta, que ele conhecia a rua, que ele já morou aqui. E, no entanto, ele nunca apareceu, nunca fez nada. Por fim, os moradores pedem que a prefeitura retome o processo de reparo e cumpra a promessa de asfaltar a rua para garantir segurança e evitar novos prejuízos.
Pois é, e por meio de nota, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que mantém o serviço de manutenção viária frequente em toda a cidade. Só neste mês, 15 ruas de bairros como Valparaíso, Quitandinha, Castelânia, Samambaia, Correias, Castelo São Manuel, Bairro da Glória e Centro receberam serviço. Receberam esse serviço, né? Por fim, a Prefeitura de Petrópolis disse também que o local citado será incluído na programação da Secretaria de Obras. A gente espera, né? Bom, olha só, gente, com a chegada da nova onda de frio, o GSH Banco de Saúde Santa Teresa registra uma queda ainda mais acentuada no número de doadores, agravando um cenário já preocupante. Os estoques de sangue do tipo O negativo estão em nível crítico. O Banco de Sangue Santa Teresa reforça o alerta e pede que os doadores se mobilizem ainda nesta semana, para que a escassez não comprometa o atendimento a emergências e procedimentos médicos essenciais. Com o frio, o número de doadores diminui ainda mais. Devido ao frio, agora mais uma chegada dessa frente fria, faz com que os nossos doadores fiquem resfriados, gripados, o que impossibilita no momento a doação. Em épocas de frio, os estoques naturalmente sofrem quedas significativas e o número de doadores tende a diminuir. Ainda assim, a necessidade de sangue não tira folga e a doação nesse momento pode ser a diferença entre a vida e a morte para muitos pacientes. O sangue tipo O negativo é conhecido como doador universal. Ele pode ser transfundido em pacientes de qualquer tipo sanguíneo quando não há tempo para testes de compatibilidade, como em acidentes graves, cirurgias de urgência ou atendimentos a pacientes em tratamentos de enfermidades crônicas, como as oncológicas. Atualmente, o número de bolsas disponíveis deste tipo sanguíneo se encontra baixo. Nosso estoque está bem crítico, como eu já falei, e ainda mais de O negativo. Para doar, basta comparecer à unidade ou agendar previamente. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. O funcionamento é das 7 horas da manhã às 6 horas da noite, diariamente, inclusive aos finais de semana. Olá a todos e começamos agora mais uma previsão do tempo. Hoje, trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 18 de agosto. Bom, a segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens, possibilidade de chuva a qualquer momento do dia e aumento da nebulosidade durante a noite. A temperatura da região continua baixa, variando entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. Agora, segunda-feira em Teresópolis também será chuvosa. O dia será marcado por muitas nuvens no céu e baixas temperaturas, variando entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. No município de Petrópolis também chove, a porcentagem está em 54% e há possibilidade de aberturas de sol pela manhã e à tarde. Os termômetros na região vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul não chove. O dia será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus Celsius. Para finalizar, em Três Rios, também a possibilidade de chuva, claro, em uma porcentagem menor e somente no período da manhã. O decorrer desta segunda-feira será de muitas nuvens no céu e leve elevação na temperatura, variando entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. Gente, é sempre bom lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Gente, essa foi mais uma previsão do tempo para segunda-feira. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E o Coral dos Anjos vai iniciar mais um projeto musical intitulado Brincadeira para Valer e já tem 3 apresentações agendadas para o mês de agosto. Pois é, o grupo é formado em sua maioria, por pessoas que possuem algum tipo de deficiência e conta com mais de 20 integrantes. Vamos conferir. O Brincadeira para Valer
Trata-se de um espetáculo inédito do coro, com um repertório infantil interpretado de forma teatralizada e traz algumas canções de compositores de Petrópolis. Esta será a primeira montagem do coral nesta linha. As apresentações terão direção de Renan Miranda, a presença do palhaço Chicó Olindo na animação, instrumentos variados e a participação de Daniel Pellegrini. As apresentações ocorrerão no dia 18 de agosto, às 2 horas da tarde, no Lar Cotinha, no dia 20 de agosto, às 2 horas da tarde, no Centro de Cultura Raul de Leone e no dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã, no CIEP Cecília Meirelles, em Correias. Eu acho que ele é uma ferramenta muito importante para mostrar que todas as pessoas são capazes, são talentosas e podem estar aí envolvidos em projetos como esse. De acordo com Catarina Maú, a música e a arte são importantes na vida de todos e o coral pode ajudar na inclusão. E através desse coral, famílias se aproximam, pessoas entendem suas competências, nós temos vozes maravilhosas entre essas pessoas com deficiência. O coral também visa reduzir o preconceito e dar mais espaço para pessoas com deficiência. Eu acho que a partir daí também o público consegue perceber o quanto nós às vezes discriminamos as outras pessoas e nem percebemos o quanto elas são grandiosas, importantes, o quanto elas são talentosas. Então eu acho que o coral ele tira um pouquinho desse mito, dessa incapacidade que não existe entre as pessoas com deficiência. Tá aí, gente. Nosso jornal vai terminando por aqui, mas amanhã, às 7h30, a gente está de volta com muita informação, viu? E é claro, esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.